Olá, alma de luz, e bem-vinda de volta ao Energia em Equilíbrio. Hoje vamos olhar nos olhos do nosso mais antigo e poderoso adversário, o medo. Gostaria que agora você pensasse na última vez que você quis fazer algo novo ou importante, mas não conseguiu, pois o medo te paralisou. Por exemplo, pedir uma promoção, iniciar um novo projeto ou até mesmo terminar um relacionamento. O medo é uma força invisível que te paralisa e o coração acelera, cria mil cenários de desastre e você não faz nada. Fica literalmente paralisado. Você ficou onde estava, na segurança, desconfortável, na sua zona de conforto, que eu chamo de zona de desconforto. Nós fomos ensinados a ver o medo como um inimigo, a ser conquistado, um monstro a ser morto. Mas e se o medo não for um monstro? E se ele for apenas o alarme? O medo não é fogo. O medo é o alarme de incêndio da sua alma. E ele foi desenhado para te proteger dos perigos reais. O problema é que seu alarme está desregulado. Ele dispara não apenas para o fogo real, mas também para o vapor do chuveiro, para o fumo de uma vela ou qualquer pequena mudança de temperatura. A sua missão não é destruir o alarme, e sim aprender a ouvir o seu som, caminhar calmamente até ele e dizer: Obrigada pelo aviso. Eu te ouvi, mas não há fogo aqui. Eu estou no controle. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos entender a anatomia energética do medo e eu vou te revelar a teoria por trás e também uma técnica para que você possa apertar no botão de desativar o pânico e finalmente agir apesar do medo. Energeticamente, o medo é uma contração, é a sua energia vital a recuar, a encolher-se para se proteger de uma ameaça percebida. É um mecanismo de sobrevivência. Ele faz tudo para nos proteger, mas muitas vezes a gente não precisa dessa proteção em alguns casos. E essa proteção acaba trabalhando em coisas que nós não precisamos. O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência localizado no nosso cérebro reptiliano que nos mantém vivos como espécie. O problema é que este guardião primitivo, ele nos mantém vivos como espécie, porém ele vive naquela ameaça de ser atacado por um tigre, mas não, hoje nós não temos este medo real das pessoas que viviam numa selva, mas a gente fica com medos do tipo de ser julgado, medo de estar em uma apresentação e as pessoas ficarem realmente julgando o que você falou, o que você disse, e também a gente fica sempre neste estado de alerta. É como se este alarme estivesse a todo momento tocando. Para ele, a ameaça é a ameaça. E a resposta é sempre a mesma: paralisar, lutar ou fugir. E é por isso que, quando você pensa em fazer qualquer coisa nova, o seu corpo reage, como se estivesse em perigo de vida. Ah, eu tenho que correr do tigre na selva. A sua mente pensa isso, e o coração acelera e você não consegue agir. As mãos começam a suar, enfim, surgem diversos cenários que você deve saber e deve estar lembrando das situações que você sente. A sua mente dispara para o futuro, mas dessa vez ela não está apenas a criar cenários, ela está procurando por novas provas de perigo real. E se eu falhar? E se rirem de mim? E se eu não for perfeito? Sabemos que a perfeição não existe, então por que estamos sempre a buscar por ela? O seu corpo acredita nestes e se, e a adrenalina e o cortisol inundam o seu sistema. O seu corpo está literalmente se preparando para uma batalha física que nunca acontecerá. Com o corpo em modo de sobrevivência, a sua mente criativa e o seu córtex pré-frontal, a parte que toma decisões complexas, são literalmente desligados. Não é hora de ser criativo, é hora de sobreviver. É correr ou morrer. Você não escolhe não agir, não é fisicamente incapaz de fazer, mas o medo, que está sinalizando, acaba lhe dando o caminho errado. Muitas vezes, o medo não é um sinal de que você está exatamente na fronteira ou na sua zona de conforto, prestes a se expandir, prestes a crescer. O medo é o guardião do seu próximo nível.
A nossa mente quer nos manter na zona de conforto, pois ela gasta muita energia para quando a gente quer fazer alguma mudança. Então, por isso que às vezes a gente quer fazer algo e não consegue, porque para a mente é mais fácil estar sempre naquilo que ela já conhece, naquilo que ela já sabe. Então, pense em quantas vezes, por exemplo, você quis fazer uma dieta para emagrecer, mas você não conseguiu seguir os passos. Por quê? A sua mente, ela já está condicionada com padrões que são fáceis, que são mais prazerosos. E quando a gente tenta fazer algo que nos dá desprazer, não dá aquele prazer imediato, a gente acaba se sabotando. É a nossa mente dizendo: "Não, eu quero continuar no mesmo lugar, porque aqui eu já conheço, eu sei como é". Mesmo você tendo que lidar com frustrações que muitas vezes você já está acostumado. É aquele ciclo que se retroalimenta. Mas e se for a minha intuição dizendo para não fazer algo? Esta é a pergunta de milhões de dólares. A resposta está no seu corpo. O medo é uma energia de contração e ele sente como um nó no estômago, um aperto no peito, uma tensão nos ombros. É barulhento, caótico, urgente. A sua voz e a voz do pânico diz: corre, corre, você está em perigo, corra. A intuição é uma energia de calma, clareza. Ela não grita, ela sussurra. Ela não se sente com um aperto, mas é como se fosse um saber profundo e sereno, algo que a sua alma realmente está sussurrando para você. A sua voz não é de pânico, mas sim de sabedoria. Não por aqui, o caminho é por ali. Aprender é diferenciar estas duas vozes, quando é a voz do medo ou quando é a voz da intuição. E uma das maiores maestrias da vida é a chave, sempre a mesma chave. Voltar para o corpo. O corpo não mente. Se a sensação é de contração ou pânico, é o seu alarme de incêndio desregulado. Se a sensação é de calma, de paz, de certeza, de tranquilidade, mesmo que a decisão seja difícil, é a bússola da sua alma a falar contigo, a sua intuição. Algo muito além da compreensão e de teorias, mas que você sabe muito bem quando ela está aí falando com você. Ou talvez você, neste momento, ainda não tenha conseguido acessar a sua intuição. Mas eu quero hoje te ajudar a sentir essa bússola da alma. Então, como acalmar este guardião assustado? Como desativar este alarme? Através de uma técnica da PNL e somática que eu chamo de o diálogo com o guardião. O segredo para superar o medo não é ignorá-lo ou lutar contra ele. O segredo é dialogar com ele. A técnica do diálogo com o guardião é um processo de 3 passos muito simples para que você possa reconhecer, acolher e negociar com a parte de si que está a sentir medo. Você trata o medo não como um inimigo, mas como uma parte sua, como uma parte que precisa ser acolhida, como se fosse mais jovem e assustado, que você precisa proteger. A lógica é revolucionária. Ao dar uma voz e um lugar ao medo, você tira o poder de ter que controlar. Você passa de vítima a do alarme para a pessoa que pode simplesmente apertar o botão e desligá-lo. O processo é simples. Primeiro, localize no seu corpo onde está o medo. Respire e olhe para dentro de você. Qual é o local do seu corpo que você sente? É na garganta? É no estômago? Localize. Ele pode estar em qualquer parte do seu corpo. Dê-lhe uma forma, uma cor. Segundo, acolha. Coloque a mão neste local e diga: eu te vejo. Por exemplo, se você sentir que é na garganta ou no peito, eu te sinto. Obrigada por tentar me proteger. Esta simples validação desarma o pânico. E terceiro, negocie. Por que este medo? Do que precisa para se sentir seguro, para eu dar apenas um pequeno passo? A resposta
Pode ser preciso que respire fundo 3 vezes, ou preciso que saiba que mesmo que fale, né, você vai ficar bem. E ao atender este pedido, você cria uma aliança com o seu medo. Ele deixa de ser o seu carcereiro e torna-se a ação necessária para você superá-lo. Ele vai se tornar literalmente o seu grande aliado. Esta é a prova de que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação correta na presença dele. O medo nunca irá desaparecer por completo. E isso é bom, porque ele é o nosso guardião. Imagine se você não tivesse medo de nada e você fosse atravessar uma rua sem olhar para os lados. A nossa missão não é matá-lo, mas sim educá-lo e transformar o nosso relacionamento com ele de um tirano para um diálogo. E então, analise a sua situação, analise o que você tem medo, o que te faz perder o sono de medo. Pode ser algo que para alguém é muito simples, mas para você acaba se tornando muito complexo. E talvez você tenha até vergonha de falar sobre esse assunto, porque você pensa: "Ah, o meu medo é tão simples para as outras pessoas fazer tal coisa, é tão fácil, as pessoas fazem com tanta facilidade, porém eu não consigo, por medo". Então, se esta aula de hoje te deu uma ferramenta para dançar com o seu medo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, deixe um comentário aqui embaixo e diga: "Eu dialogo com o meu medo", como um decreto da sua nova coragem. E se você quiser conversar mais sobre esse tema, se você quiser que eu aborde mais vezes esse assunto do medo, traga mais técnicas, mais práticas, ou até mesmo se você quiser conversar diretamente comigo sobre o seu medo, vai ser um prazer te ajudar. Então, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou entrar pessoalmente em contato com você. Seja muito bem-vinda à sua força. Bem-vinda ao Energia em Equilíbrio. Um grande beijo e até o próximo vídeo.